Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre um livro que trata de um assunto extremamente interessante, mas muito pouco discutido, que é o livro de ouro da mitologia. Acredito que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já deve ter ouvido falar das lendas como a do Minotauro, dos 12 trabalhos de Hércules, o martelo de Thor, ou até mesmo sobre o olho de Horus. Porém, muitas vezes esses assuntos chegam para nós de uma maneira muito superficial. Muito dificilmente nos aprofundamos sobre eles, entender as mensagens e assim por diante. Então, no ano de 1855, o americano Thomas Bulfinch compilou diversos textos, diversos contos mitológicos em seu livro de ouro da mitologia, principalmente com o intuito de facilitar a compreensão de outros textos literários clássicos, como por exemplo, Ilíada e Odisseia, que muitas vezes são referenciados aqui no livro. Mas antes de falar sobre o livro em si, vamos tentar entender um pouco sobre a origem da mitologia. Por que os diversos mitos foram criados no passado? Então, segundo o autor, uma primeira razão seria explicar fenômenos desconhecidos, sejam eles naturais ou mesmo abstratos, como por exemplo, dos naturais, as chuvas, as secas, o fogo, os trovões, abstratos como a raiva, o amor, fenômenos coletivos como as guerras, enfim. Então, os mitos foram criados principalmente para explicar esse tipo de fenômeno. Então é muito comum nós vermos ali os pagãos que atribuíam a cada fenômeno uma divindade específica, o deus da guerra, o deus do fogo, o deus da morte, o deus dos mares, justamente para tentar explicar esse desconhecido. E uma outra razão, e agora eu vou até puxar uma referência com o livro Sapiens, do Yuval Harari, é de que os diversos mitos foram criados, né, bem como as religiões, que são os conjuntos de todos os mitos, foram criados justamente para fazer com que houvesse uma cooperação em grande escala entre os seres humanos. E quando eu falo de cooperação em grande escala, a gente não está falando de cooperação só para sair e caçar junto, não. A gente está falando de construir obras de infraestrutura juntos, pontes, estradas, barragens, templos, principalmente. Então vamos tentar voltar lá na época dos caçadores-coletores. Não teria por que alguém construir um templo, entendeu? Porque o pessoal está tão preocupado em caçar. Mas no momento que você cria as religiões, você tem lá os especialistas, os sacerdotes, e eles incutem nas mentes dos seus semelhantes sobre os mitos, sobre razões, sobre planos celestes, que existe uma vida após a morte, e tudo existe uma razão. Isso faz com que as pessoas consigam cooperar em grande escala, até mesmo realizar empreitadas de guerras santas, como foi o que aconteceu com as cruzadas. E cabe ressaltar que essa habilidade de cooperar em grande escala é uma das principais diferenças entre nós, seres humanos, e os outros animais. Se nós traçarmos um paralelo aqui com os nossos semelhantes mais próximos, que são os macacos, aí, segundo a teoria evolutiva, os macacos, se você tentar colocar 2.000 deles dentro de um templo, com certeza eles vão se matar ali dentro. Diferentemente de nós, seres humanos, que, havendo essa capacidade de pessoas ali no recinto, nós conseguimos adentrar, colaborar, ficar quieto e prestar atenção em um outro ser humano falando alguma coisa ali, entendeu? Então, só para ver o nível de colaboração. Mas então, retornando agora ao livro, vamos falar sobre mitologia. A principal que o autor cita no livro, devido principalmente à sua influência no mundo ocidental e à sua riqueza, é a mitologia greco-romana. Quando eu digo greco-romana, é porque mesmo depois no segundo século antes de Cristo, os romanos terem conquistado a Grécia Antiga, eles copiaram as histórias, fizeram pequenas alterações
mas uma importante alteração foram os nomes das divindades. Então, divindades como Zeus, os romanos chamavam de Júpiter, o deus do submundo grego, chamado de Hades, os romanos falavam, se referiam a ele como Plutão, e Poseidon, deus dos mares, era, segundo os romanos, Netuno. Então, os contos são praticamente os mesmos. E nessa mitologia, podemos perceber muito bem o caráter alegórico dos contos, ou seja, são histórias que, através de metáforas, visavam transmitir diversas lições morais, seja sobre humildade, seja sobre o amor em si, entendeu? E eu vou citar aqui apenas duas histórias, só para não ficar muito extenso o vídeo, mas pretendo fazer outros posteriormente. Primeiramente, a história da Medusa. Acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum momento daquele monstro com serpentes na cabeça, que quem olhasse diretamente seus olhos virava pedra. Pois bem, nem sempre a Medusa foi aquele monstro. Ela era uma ninfa, que tinha esse nome mesmo, mas ela era tão bela que ela começou a se comparar com a deusa Atena. E, e além disso, saiu falando para todos os seus pretendentes e os mesmos até começaram a concordar com aquilo. E isso enfureceu a deusa, que com o intuito de colocar a ninfa em seu devido lugar, mostrar quem que mandava, transformou ela no monstro. E então nunca mais ela poderia olhar nos olhos de um outro pretendente. Então essa seria uma história sobre seria mais uma lição sobre a vaidade, que mesmo que tenhamos certas características que nos favoreçam mais que os outros, temos ainda que conservar a nossa humildade, temos ainda que ser moderados. Isso segundo os gregos. E uma outra história muito legal é a de Ícaro, o ser alado. Basicamente, Ícaro e seu pai Dédalo, o homem que construiu o labirinto de Minos, ambos foram feitos prisioneiros, pois seu pai havia caído em desagrado do rei. E como não poderiam fugir da ilha pelo mar ou pela terra, decidiram fazê-lo pelo ar. Então Dédalo, utilizando-se de sua engenhosidade, construiu um par de asas para si e para seu filho. Todavia, orientou o mesmo: Ícaro, meu filho, quando estivermos voando, não se atrevas a distanciar-te do teu pai, principalmente em direção ao céu, pois se chegar muito perto do sol, suas asas podem ser destruídas. E, passado um tempo, depois que conseguiram de fato sair da ilha, Ícaro se empolgou com a situação. Se empolgou tanto que acabou desobedecendo os conselhos de seu pai. Se aproximou muito do sol e aconteceu o que seu pai temia. Suas asas foram destruídas e Ícaro veio a cair ao chão. E esse quadro de Marc Chagall, do ano 1975, representa a queda de Ícaro. Então, uma outra coisa muito legal que a gente vê no livro são essas representações artísticas em tela ou em esculturas sobre os diversos mitos ou as divindades ou cenas específicas. Então isso também é muito interessante, ajuda a cativar muito a atenção do leitor. Mas além da mitologia greco-romana, o autor também cita outras mitologias, como mitologia egípcia, celta, as orientais como hindu e zoroastro, mas a que teve maior destaque entre as secundárias foi a mitologia nórdica, aquela mitologia cultuada pelos vikings, os povos escandinavos. Da mesma maneira que os gregos, os nórdicos também atribuíam as causas dos fenômenos a diversas divindades. E havia um deus para cada coisa. Havia o Thor, que era o deus dos trovões, Odin, que era o pai de todos os deuses, diversas lendas sobre o fim do mundo, que seria o Ragnarok. Inclusive, faço até uma referência ao jogo God of War Ragnarok, para aqueles que tiveram contato,
vão ter diversas referências, porque ali mostra diversas divindades, como o próprio Thor, Odin, Freya, Valquírias, o que seria o Ragnarok, a batalha final. Então, para quem é interessado, vale a pena ver. E uma coisa que eu achei bem interessante na mitologia nórdica era a questão da vida após a morte, que segundo os nórdicos, todos aqueles guerreiros que morressem em batalha, lutando bravamente, eles iriam, depois de mortos, para o Valhalla, que era um palácio localizado em Asgard, a morada dos deuses, um local celestial, um outro mundo. E ali, esses espíritos dos guerreiros estariam na companhia dos deuses, estariam bebendo hidromel e lutando entre si. E também havia uma missão de que teriam que lutar ao lado dos deuses, defendendo Asgard, no Ragnarok. E para isso, as Valquírias, que também eram seres divinos, mulheres guerreiras, e que inclusive o seu nome provém de aquelas que escolhem os mortos, elas tinham justamente a missão de, nas batalhas, escolherem bravos guerreiros para morrer ali e levá-los até Valhalla, para estar na companhia dos deuses e terem um exército pronto e adequado para a guerra final. E uma curiosidade bem bacana sobre isso é que diziam as lendas que quando as valquírias saíam em suas cavalgadas, o brilho de seus escudos gerava uma luz estranha, na qual hoje chamamos de aurora boreal. Então é bem interessante, né, que até para esses fenômenos de luzes, né, que hoje sabemos que é devido a fenômenos da estratosfera, o magnetismo, raios solares, ainda assim o pessoal conseguiu atribuir a um mito, né? Então é bem interessante mesmo. Mas agora eu vos convido para uma reflexão. Então no começo do vídeo a gente viu que uma das razões pela qual os mitos foram criados era justamente para que outros seres humanos pudessem cooperar entre si em grande escala. Sendo assim, será que o mito do Valhalla foi o suficiente para tornar o povo viking aquele povo que hoje conhecemos como um povo invasor, povo guerreiro, desbravador? Será que esse mito do Valhalla realmente conseguiu penetrar na mente de muitos vikings ali e incutir neles o desejo de realmente morrer em combate, lutando bravamente, buscando o paraíso após a morte? E no fim das contas, será que esse mito foi o responsável por diversos conflitos, pela invasão dos vikings, dos povos europeus, guerras entre si? Deixa nos comentários o que você acha, até para a gente ter uma discussão legal aqui. Chegamos então à parte final do vídeo. Inicialmente, seria impossível inserir mais histórias, mais contos, falar sobre outras mitologias, sem tornar o vídeo demasiadamente longo. Então, o ideal realmente é que eu crie outros vídeos posteriormente, com outras histórias bem interessantes também, falando um pouco sobre cada mitologia, que realmente pode ficar mais interessante e menos cansativo para o pessoal, tá bom? E também gostaria de convidá-los a realmente ler esse livro, porque é uma obra fantástica. Por eu ser um entusiasta desse assunto já desde que eu era criança, eu já jogava alguns games como Age of Mythology, God of War, já tinha lido sobre os 12 Trabalhos de Hércules, então eu consegui pegar algumas referências legais, isso tornou a minha leitura um pouco mais prazerosa. Se possível, pegue referências também, pesquise vídeos, com certeza tem muito conteúdo bacana no YouTube também, e garanto que vocês vão encontrar muita beleza aqui no livro. E beleza essa, seja ela pela escrita, seja nas referências de trechos dos clássicos, de trechos diversos da Ilíada, Odisseia, Eneida, das Edas, e garanto também que vai ficar com a mente bem atiçada para tentar ler essas obras clássicas no futuro. E para encerrar aqui então, vou me permitir ler uma passagem do livro,
do poeta Wordsworth, na página 181. E aqui ele demonstra o seu saudosismo pela beleza dos tempos mitológicos, dos tempos pagãos. E ele descreve esse sentimento da seguinte forma: Oxalá um pagão ainda eu fosse, por velhas ilusões acalentado. A paisagem seria bem mais doce e o mundo muito menos desolado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.